Então nós vamos agora à mensagem no telão, por favor, pastora. A importância de cuidar dos pensamentos, a parte 23 desta série. O texto de início da mensagem está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 16, que diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu posso pensar como Cristo pensa. Eu posso pensar como a Bíblia ensina, pois Cristo é a palavra. Amém? Feche seus olhos, curve tua cabeça, vamos orar ao Pai, falar com Deus, para que os nossos ouvidos espirituais estejam sensíveis à sua voz. Deus amado e bendito, Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai querido, o Deus que nos criou, que nos gerou para o louvor de sua graça e que nos ajuntou aqui nesta noite pela tua boa mão, pelo teu querer, para falar aos nossos corações. Foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Foi o Senhor quem preparou todas as condições, os recursos para que estivéssemos aqui. E com certeza o Senhor irá falar aos nossos corações. Com certeza o Senhor irá nos mostrar a direção daquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem já, Senhor, colocado em nosso coração, em nossa mente, para que venhamos prosseguir para a perfeição, para que venhamos crescer neste conhecimento, para que venhamos de fato criar uma nova realidade em nosso favor, para que venhamos de fato viver uma nova história, Jesus. Pois sabemos que está tudo pronto, está tudo preparado no invisível, mas pela fé sairá a luz no visível, irá se materializar para o teu louvor e para a tua glória. Viveremos, Senhor, a vida abundante que na cruz o Senhor consumou a nosso favor. Viveremos, Senhor, a felicidade perfeita. Viveremos, Senhor, a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Assim nós cremos, Jesus. Cremos que para ti nada é impossível. E como está escrito, ao que crê, nada lhe será impossível. Ao que crê, nada lhe será impossível. Assim, nós estamos aqui nesta noite, crendo no teu poder, crendo que o teu poder opera em nós e trará milagres nesta noite, em nome de Jesus. Eis-me aqui, como teu filho e teu servo, para te servir, ó Deus, com submissão, com obediência, com humildade, com temor e santo tremor. Por isso eu te peço, Deus, que mais uma vez o Senhor me uses, que nada que saia da minha boca, Jesus, seja diferente das tuas palavras. Que tudo que sair da minha boca seja o teu querer, sejam as tuas palavras, que traga edificação para a tua igreja, que traga, Senhor, o fortalecimento na fé, para que eles reinem em vida por meio de ti. Em nome de Jesus. Amém, amém. E todo o povo de Deus que orou junto comigo, diga amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Obrigado, meu filho.
Ministro Vinícius, minha amada e querida esposa, pastora Daniele, louvado seja o nosso Deus por vossas vidas preciosas. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém nem nada pode tirar ou apagar, aqueles que foram comprados por alto preço, comprados por sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue de Jesus. Igreja, nós temos vivido em tempos de muita incredulidade. Nós temos visto uma acomodação religiosa muito grande. Um povo que vai às igrejas, mas não crê que Deus de fato pode fazer grandes coisas. É um povo que vive acomodado dia após dia. Nós temos visto uma igreja doente e acomodada. E nós temos vivido no meio deste povo, um povo que não obedece o Evangelho de Cristo, porque não creem. Em Romanos 10, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu assim: mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O povo de Deus está aí, ouvindo o Evangelho, mas não obedecendo, porque não creem. Não creem que o Deus de ontem é o Deus de hoje. Não creem que o Deus que realizou obras extraordinárias lá atrás, na antiguidade, não pode realizar hoje. Eles não creem que Deus pode fazer algo grandioso. E por isso, eles vivem de modo automático, né? Eles vivem de forma mecânica, indo para as igrejas, prestando culto, ouvindo culto, como a nossa bispa Solange disse ali, vivendo a religiosidade, aplacando a consciência, não é? Indo para o encontro e dizendo: eu já fiz a minha obrigação. Eu vim me mostrar para Deus e agora estou em paz. E volta para a mesma vida, para o mesmo tipo de vida, tendo aqueles mesmos hábitos, os mesmos costumes, a mesma conduta, e não prosseguindo para a perfeição como Deus deseja de cada um de nós. Então nós precisamos entender isso. E como eu sempre digo, hoje eu tenho que ser melhor que ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Isso tem que estar na minha mente, segundo os ensinamentos de Jesus, segundo os ensinamentos da palavra de Deus, porque eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então, eu não ando segundo o curso do mundo. Eu ando por fé. Então, por fé, eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sei que Jesus me fez perfeito. Sei que Jesus me fez completo. Sei que Jesus me fez sábio, capacitado, habilitado, com dons. Que Jesus me fez, amados, segundo a sua imagem e sua semelhança, para viver desta forma. Viver por cabeça e não cauda, por cima e não por baixo, ter para emprestar e não tomar emprestado. Estas são as verdades que Deus tem a nosso respeito. E por que a maioria do povo de Deus não vive desta forma? Porque não creem. Então o que falta é crer, falta o temor do Senhor, porque o temor do Senhor leva a crer e o crer leva a obedecer. Hebreus 13, versículo 8, Paulo escreve: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O mesmo Jesus que fez milagres no passado é o Jesus que está aqui agora, é o Jesus que habita aí em você. É o Jesus que está aí, amado, no teu espírito. Ele habita em você. Ele não é um Deus que vem te visitar de vez em quando, como era no passado, no Antigo Testamento.
Agora, na nova e eterna aliança, no novo pacto, o Senhor habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Ele está 24 horas em você. Então o poder de Deus está aí. E o que Deus quer? Deus quer que pela fé você faça esse poder operar na sua vida. Deus quer, deseja, porque Ele te deu a fé e te deu o poder dele, que é o Espírito que está em você. Então Ele te deu toda a ferramenta, Ele te deu toda a arma, Ele te deu todo o poder. E agora? Ele te ensina a você usar o poder que é dele para criar uma nova realidade, para criar um novo tempo na sua vida. E isso depende de você. Deus não mudou e não mudará. Ele é o mesmo, Ele continua desejando o melhor para o seu povo. Ele continua desejando o melhor para a tua vida. Ele continua desejando o melhor para os seus filhos. Ou que Deus que seria esse, amado? Que não se importa com a vida dos filhos. Eu sou o pai. Eu me importo com a vida dos meus filhos. Eu quero o melhor para eles. Que dirá o nosso Pai Celestial, amado? Que dirá o nosso Pai Celestial? Ele se importa com você. Ele se importa com o que você está vivendo. Ele se importa com o que você está passando. Ele se importa. E por isso Ele quer que você entenda isso. Sabe? O viver de acordo com a instrução dEle. Porque Ele tem o melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem o perfeito para você. Porque o plano de Deus para a tua vida é perfeito. E é um plano de vitória, não é de derrota. Amém? Então o Senhor quer que você viva feliz. Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58, diz assim: E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, os irmãos de Jesus de sangue, filhos de Maria? Aquele povo conhecia Jesus, estão entendendo? Conheciam Jesus na carne. Não viam como Deus, ou o Filho de Deus como ele se revelou aqui. Entendiam que ele era o filho do carpinteiro. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Jesus teve irmãs também. Não foi só irmãos, teve irmãs também. Depois que o Senhor Jesus nasceu, José conheceu Maria como sua esposa e teve filhos com ela. Amém? Está relatado na Bíblia. Então, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Assim está caminhando a igreja no século 21. Conhecem Jesus, até reconhecem Jesus, falam de Jesus, mas não vivem os milagres de Jesus. Por causa da mente dividida, por causa da vida religiosa acomodada e limitada. Em Efésios 3:20, olha o que Paulo diz: ora, aquele que é poderoso, digo, meu Deus é poderoso. Então aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele pode ou não pode?
Diácono Ricardo, senta aqui do lado da sua esposa. Deus pode ou não pode? Mas tem muito crente que não crê. Tem muito crente que fica com a mente dividida. E quando é para decidir, quando é para colocar o pé na água, fica com medo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquele povo lá, sabe, na terra de Jesus, quando ele chegou lá, eles não creram isso. Eles olharam para Jesus, esse é o filho do carpinteiro. A sua mãe é a Maria. Os seus irmãos são fulano, ciclano. As suas irmãs, nós conhecemos esse aí. Estão entendendo? Os que vivem na vida religiosa, acomodados, medíocres, esses limitam Deus. Eles preveem até como Deus vai fazer. Eles preveem quando Deus vai fazer, como Deus vai fazer, ou se Deus não vai fazer. Eles já sabem de tudo. Conhece alguém assim? Você sabe, vive totalmente pela lógica humana. Vive pelo raciocínio, não vive pela fé. Então esses não experimentam o infinitamente mais do Senhor. Esses não conseguem ir além, não conseguem viver coisas novas. Eles ficam sempre com uma vida limitada porque são limitados. A igreja está entendendo? Então, eu quero que a igreja compreenda que o acreditar na palavra, amados, é ter uma vida sem limite. O acreditar na palavra e confiar na palavra de Deus é viver o sobrenatural, é viver novidade de vida todo dia. Por quê? Acreditar na palavra e obedecer à palavra é chamar a atenção de Deus. Independente do que digo, independente do que falo, independente de qualquer coisa, Deus te vê. Deus olha para você. E se você não tem que dizer, olha Deus, estou fazendo aqui. Não, é simplesmente fazer. Simplesmente obedecer. Pastor, mas isso vai me custar. Amado, se fosse também tão fácil assim, né? Tem que custar. Na nossa vida, tem que nos custar aquilo que às vezes, muitas vezes nos agrada. Nós temos que entregar para o Senhor, mostrar a Ele que nós confiamos de fato nele. E Ele espera de nós uma entrega, Ele espera de nós essa confiança. Então, se eu confio, eu entrego. Só não entrega quem não confia. Quem não confia, quem não crê, não obedece. E esse não entrega. Ele fica relutando, ele fica ali discutindo os valores com Deus. Quem está entendendo? E esse vai viver uma vida totalmente limitada. Entenda isso. Você convive nessa terra com os filhos da perdição. A nossa bispa disse aqui. Os filhos do capeta estão todos aí, vivendo junto conosco aqui nesta terra. Não pense você que eles não estão, porque eles estão. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear a boa semente, a noite veio o maligno e semeou o que? O joio. O joio é os filhos do capeta, é os filhos do diabo. Esses jamais vão confessar Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. A Bíblia revela isso, a Bíblia revela a predestinação. Então louvado seja Deus que nós estamos aqui, amados, prostrados diante do Senhor, o reconhecendo como o Senhor de nossas vidas, porque quem fez isso em nós foi o próprio Senhor Jesus. Ele nos chamou porque somos dele, ele nos resgatou porque somos ovelhas. E ovelha obedece. Ovelha obedece. Ovelha não questiona. Ovelha não retruca. Ovelha não fica com nhenhenhé. Ovelha diz, é assim, Senhor, amém. É sim, sim e não, não. Que passa disso é aquele que não tem parte conosco, é o do diabo. Então, entenda,
você está convivendo, não é, com os filhos da perdição, os que não creem e jamais crerão no que você crê. E se não bastasse ainda, você tem que conviver com pessoas que se dizem cristãos, mas também não creem como deveriam crer. Então veja a dificuldade de caminhar na fé. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Todo mundo está falando. Lá está lotado lá. Está certo? A minha pergunta é essa. Está certo lá? Porque o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Vai ser certo. Amém? Então, eu digo, é cada um por si. Mas pastor, amado. Olha para o teu irmão aí com todo amor, todo respeito por ele, todo carinho, diga para ele, cada um por si. Aí agora você olha de novo e fala assim, a gente está aqui para se ajudar. Mas é cada um por si. Porque no dia do Senhor, amado, é cada um que vai estar diante do Senhor. E o meu marido... Esquece, eu já falei isso aqui. Esquece marido, esquece filho, esquece tudo. É você diante do Senhor para prestar contas diante daquilo que você ouviu da parte dele. Então, naquele dia não tem justificativa, naquele dia não tem explicações, naquele dia é você diante do Senhor para receber o teu galardão. E assim eu espero que você tenha um excelente galardão para receber do Senhor. É cada um por si. Então, se você não estiver bem firmado com Deus, se você não estiver bem firmado na palavra, facilmente você se corrompe, facilmente você vai ir no curso do mundo. Às vezes nós comentamos em casa, eu e a minha esposa, a nossa amada pastora, a pessoa está ouvindo, demonstra estar entendendo, mas age de forma errada. E quer justificar que está agindo correto, que está agindo corretamente, quer justificar que o errado é certo. Ou seja, cada dia fica mais difícil a caminhada. E quem você pensa que está firme, na verdade, amado, é uma questão de tempo para se revelar. Que está indo também pelo pensamento do mundo. Então os valores de Deus não são mais vistos e tratados como deveria. O povo de Deus se desvia facilmente. O mundo fala mais alto. Rouba a glória do Senhor na vida dos filhos de Deus. Essa é a verdade. É com tristeza que eu digo isso, mas é a verdade. É o que mais se vê. Crentes dentro das igrejas vivendo como se vivesse no mundo. E nós não somos do mundo. Não é isso que está escrito na camiseta aí, irmão Alberto? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então os valores do mundo não servem para nós. O que serve para nós? Os valores de Deus. Aquilo que Deus diz que é para nós. Isso nos serve. Isso é a verdade para a nossa vida. O inimigo, ele está, à espreita, armando o laço para a nossa vida. Não se iluda. Não se iluda, meu amado. Ele prepara a situação e a pessoa vai e põe o pé no laço. Não importa quem seja, não importa título, o inimigo investe na vida de todos que se dizem cristãos. Se diz cristão, pronto. É o que basta para o diabo trabalhar. Diante de uma fornalha, muitos temem. Diante de uma cova com leões famintos, muitos se apavoram. Diante de uma ordem do rei para se prostrar, muitos se prostram. Porque não creem. Porque não obedecem, não confiam totalmente no Deus que estão servindo, não obedecem ao Evangelho. Porque se conhecessem de fato o Deus que estão servindo, se vivessem de fato pela palavra, amados, não temeriam mal algum.
A fornalha está acesa lá e aquecida 7 vezes mais. Me joga lá dentro. Tem leão lá, me joga lá. E se morrer? Eu morro, mano, agradando ao meu Senhor, obedecendo ao meu Deus e não fazendo a vontade de homens, não fazendo a vontade do mundo, porque o mundo não conhece os valores que eu e você defendemos aqui. Nós defendemos valores que o mundo não defende, pelo contrário, o mundo é contra. Então o Senhor quer nos alertar sobre isso. Os teus pensamentos precisam ter este cuidado, essa questão da obediência em tempos de incredulidade. Diga isso, obediência em tempos de incredulidade. Então o que é obediência? É crer. Amém? É crer incondicionalmente. Então, nós vivemos um tempo de mediocridade religiosa, em tempos que a maioria das pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Como eu disse e repito, muitos, se ouvirem esta mensagem aqui, vão falar, esse homem é louco. Esse homem é louco, esse homem é quadrado, é antiquado, sei lá o que vão me chamar. Mas a palavra de Deus não é quadrada, não é antiquada. A palavra de Deus é para ser vivida pelos seus filhos aqui nesta terra. Em Hebreus 3, 7 a 19, olha o que diz, amados. E presta bem atenção nesse texto, guarda aí na tábua do teu coração, porque é muito sério, é o que Deus está aqui nos chamando a atenção. Deus está, nesta noite aqui, nos chamando a atenção, tá? Por uma questão que Ele já vem tratando conosco alguns cultos. Amém? O Senhor está aqui arrumando os nossos pensamentos, nos fazendo entender que nós temos a mente de Cristo, nós temos os pensamentos de Jesus, podemos pensar como Cristo pensa, e agora Ele quer que eu e você viva de tal forma, dentro da obediência. Hebreus 3, 7 a 19. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, diga hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por não crerem, por não obedecerem, padeceram no deserto por 40 anos. Tinham uma terra boa para eles. O Senhor havia prometido para eles uma terra que manava leite e mel. Uma terra de abundância, uma terra farta, uma terra onde eles teriam uma vida boa. O Senhor foi lá resgatá-los da escravidão do Egito para dar a eles uma vida digna. Uma vida de fato por cabeça e não cauda. E o que aconteceu? Não creram. Não obedeceram. Murmuraram, reclamaram, nada estava bom. Padeceram no deserto. Por 40 anos ficaram andando em círculos no deserto e morreram no deserto. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que é isso aqui? Não entrarão na terra prometida. Isso não tem nada a ver com a salvação. Amém? Não tem nada a ver com a salvação aqui. Não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós
seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. E se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não herdaram a promessa por causa da incredulidade. Então, muitos crentes hoje não vivem uma vida abundante, não têm uma vida feliz no casamento, não têm uma vida feliz na vida financeira, não têm uma vida feliz na vida profissional, não é bem realizado na vida profissional, não vive uma vida feliz na família, com o relacionamento com os filhos, por causa da incredulidade. Porque quando se crê, se obedece. E quando se obedece, a bênção chega. A bênção chega na nossa vida. Não tem como dar errado, amado. Essa receita não falha. Essa receita não falha. Não existe o acaso, o destino, nada disso, amado. Cumprimento da palavra. A palavra se cumpre na vida de cada um de nós. Amém? Então, o Senhor está aqui nessa noite nos despertando. Amém? Como disse aqui, no começo do texto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está falando que tem que fazer isso de tal forma. Ah, não, eu vou fazer do meu jeito. Tá bom, continua fazendo do teu jeito. Deus está falando para fazer isso de tal maneira. Ah, não, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito. Amém, mano. Você é livre para fazer. Você é livre para fazer. Só que depois não queira, clamar a promessa de Deus para a tua vida. É algo que tem que deixar isso bem claro. Ah, eu estou orando e nada acontece. Mas não acontece por quê? Porque tem coisa que precisa ser acertada diante do Senhor. A palavra está bem clara aqui, ó. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade. Não puderam entrar, não puderam herdar, não puderam viver o melhor de Deus. Pronto, achei que eu queria falar. Quantos aqui querem o melhor de Deus? Eu quero. Eu quero o melhor de Deus para minha vida, para minha família, mano. Eu quero viver o melhor de Deus, sabe? Como marido, como pai, como profissional, como pastor, como amigo. Eu quero ser, sabe? Eu quero viver o melhor de Deus. Então eu não abro mão disso. O que gera desobediência é a incredulidade. Então se eu temo, eu creio, se eu creio, eu obedeço. Hebreus 4, versículos 1 e 2, depois 11 e 12, diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, olha, nós temos um descanso. Ah, quando eu morrer, pastor? Não, amado, é para agora. É um descanso para já. Olha para quem está do seu lado, diz para ele, é para já. O descanso é para já. O descanso é para já. Ah, só quando eu me aposentar. É para já, abençoado. É para já. É para você viver esse descanso agora. Então, temamos. Olha, quando Paulo diz temamos, amado, é para tremer e temer. Temamos, portanto,
que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E aí Paulo vem e diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Então nós temos que nos esforçar para viver essa vida abundante. Ah, mas não está dando nada certo. Ah, mas se esforça! Se esforça que vai dar certo. Deus falou aqui, acho que culto passado, não diga não dá. Não diga não dá, não coloque justificativas, não coloque desculpas. Deus falou, Deus está mostrando, abraça, agarra aí, lute, se esforce. Se desdobre se for o caso. Porque não há nada impossível para você. Não, pastor, para mim tem. Então que Deus que você está servindo não é o mesmo que o meu. O meu Deus é Deus de impossíveis. Então nós não podemos ter justificativas, desculpas. Amém? Olha, mas Deus abomina, Deus odeia desculpas. Deus quer ver coragem, Deus quer ver ousadia, Deus quer atitude, Deus quer ver a fé operando em nossa vida. Então, o Senhor nos trouxe aqui para sermos a diferença nessa terra. Para sermos a diferença nesta terra. Versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ouça, o que é certo, e jamais será errado. E o errado será sempre errado e jamais será certo. Então, pastor, o que é certo e o que é errado? O que a palavra diz. O que a palavra diz que é errado, é errado. O que a palavra diz que é certo, e não discutimos isso. O que você acha, o que eu acho, amado, isso é o que nós pensamos, sabe, é contrário da palavra do Senhor, isso é trapo de imundície. Isso é trapo de imundície. Então nós temos que ter aqui e entender a necessidade de nos esforçarmos na obediência, permanecendo, crendo, tendo as atitudes que condizem com a fé e não com o curso do mundo. Você imagina, amado, você imagina. Imagina lá, vou voltar lá para o Velho Testamento um pouquinho, para trazer para a tua memória isso, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eles estavam lá? Obedecendo uma ordem do rei, que o rei mandou chamar, todos da província. Se apresentaram os 3. E o rei, né, o orador do rei, disse o que teriam que fazer, tal, assim que tocar, todo mundo se ajoelha diante da estátua do rei. Tá. E os 3 lá. Tocou os instrumentos lá, para todo mundo se prostrar diante da estátua. Os 3 não se dobraram. Os 3, toda a província se prostrou. Os 3 se mantiveram de pé. Imagina, amado, os 3 de pé no meio daquela multidão toda prostrada. Tum! Os olhos do rei foram nos 3. Mas por que aqueles 3 lá não se dobraram? Por que aqueles 3 não se prostraram?
estou mandando. Aqui sou eu quem mando. Sou eu quem mando. Amado, o mundo tenta de toda forma te afligir, te pressionar, te oprimir. Porque é o diabo. Entenda isso. É o diabo que usa os seus energizados, os seus filhos, para tentar tocar na sua vida e tentar te desestruturar espiritualmente. Então lá, o diabo queria tocar em Sadraque, Mesaque e Abednego porque os três eram fiéis ao Senhor. E o diabo falou, agora eu pego eles. É isso que eu queria. O rei mandou trazer os três. Por que vocês não se prostraram? Que nós nos prostramos só diante do nosso Deus, só diante do Deus vivo. Nós não nos prostramos diante de homens, nós não nos prostramos diante de ordens humanas, nós nos prostramos diante do Deus vivo, só diante dele. Aleluia, 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 amado, coragem, ousadia na fé, sabe? De fato conhecer o Deus que serve. Entender que a vida é dele e somente dele. E ninguém pode tocar na sua vida. Então tá. Então a fornalha tá acesa porque foi avisado aqui que quem não se prostrasse ia ser lançado na fornalha. Esses três aqui não obedeceram. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Só para você ter a noção, a Bíblia relata que aqueceram aquela fornalha 7 vezes mais. Os soldados que vieram para lançá-los dentro da fornalha, para colocar ali, caíram mortos na entrada da fornalha. Amado, por isso que eu digo, se você teme, se você crê, se você obedece, ai de quem tentar tocar em você. Ai de quem tentar encostar um dedo em você, tentar fazer isso aqui de mal para você. Porque é Deus quem te guarda. Os soldados caíram mortos. E os três continuaram caminhando para dentro da fornalha. E ali, eles começaram a andar dentro da fornalha. Aquecida 7 vezes mais. E aquilo chamou a atenção do rei. O que eles estão fazendo lá dentro? E a Bíblia diz que eles caminhavam dentro da fornalha. Aleluia. Aleluia. Amado, nosso Deus é fogo. O nosso Deus é fogo consumidor, amado. Ele disse, se passares pelo fogo não vão te queimar. Se passares pelas águas não vai te afogar. Amado, Ele é quem guarda. E lá estavam os três caminhando. E aí quando o rei olha, diz, nós não lançamos 3 homens dentro da fornalha? Sim, rei, foram 3. Mas eu vejo um 4º homem. Eu vejo um 4º homem, como filho dos deuses, caminhando junto com eles. Jesus estava lá dentro da fornalha com eles, amado. E a Bíblia diz que o rei mandou tirá-los da fornalha. Nenhum fio de cabelo sequer se queimou. Nem cheiro de fumaça havia neles. Por quê? Criam, obedeciam e não se dobravam para qualquer coisa ou qualquer um. Se dobravam somente para o Senhor, dono de suas vidas. Amado, o que a palavra diz é a vontade do Senhor. O que eu acho, o que você acha, não se põe na mesa. Não se discute. O que nós temos que fazer é nos esforçar para obedecer. Permanecer crendo. Você precisa entender que você está lutando contra demônios. Pastor, mas ele já não foi vencido lá na cruz? Ele foi vencido lá na cruz, ele já perdeu todo o seu poder, ele já foi despojado lá na cruz. Mas ele ainda insiste com as suas astúcias, ele arma as suas ciladas. Para quê?
para fazer de tudo para você negar a fé. A luta dele não é contra os dele já são dele. Ele luta contra nós, os filhos de Deus. Ele tenta tocar em mim e em você, amado, tentando fazer você cair na desobediência e não entrar no descanso espiritual. Porque há um descanso para mim e para você. Então nós lutamos com uma sociedade pervertida e perversa, que jaz no maligno. Os valores todos de ponta cabeça, todos invertidos. Então você foi colocado por Deus na igreja dele, no aprisco das ovelhas, para você ser preparado, para você receber o conhecimento e fazer uso das armas espirituais, amado, que já lhe foram dadas. Você crê nisso? Em 1 de João, capítulo 5, versículos 18 e 19 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então sabemos que somos guardados por Deus, que o maligno não pode nos tocar, mas ele tenta nos fazer tropeçar. Ele tenta, amado, sabe, pelo derredor, ele tenta nos destruir. Sabemos que temos a salvação eterna, que não há possibilidade de irmos para o inferno, porque o Senhor nos guarda, estamos guardados pelo Senhor, por aquele que é mais forte, pelo Todo-Poderoso, estamos nas mãos de um Deus fiel que nos guarda. Mas o inimigo não quer que eu e você viva a vida abundante conquistada na cruz pelo nosso Senhor. E isso eu e você precisamos entender. A firmeza e a constância na verdade, que é a palavra de Deus, o temor e a obediência ao Senhor, é o que impede a destruição, é o que evita a derrota na nossa vida. Por quê? Amado, o ladrão, que é o diabo, ele veio para quê? Para dar vida? Não, é para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Hebreus 4:3 diz assim: nós, porém, que cremos, diga amém. Diga eu creio. Diga eu creio. Então você que crê, olha lá, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Entramos no descanso, amado. Nós temos a mente de Cristo. Nós entramos no descanso. Pastor, mas eu tenho a mente de Cristo, mas ainda não entrei no descanso. Amado, a mente de Cristo não aceita fortaleza. A mente de Cristo não permite crenças erradas. A mente de Cristo, olha, ela não se incomoda quando ouve a verdade absoluta que é a palavra. A mente de Cristo prioriza o que Deus prioriza. E se há alguma coisa contrária à mente de Cristo na tua mente, isso precisa mudar. Porque se não mudar, você nunca vai entrar no descanso. Você sempre vai viver uma tribulação. Você sempre vai viver um tormento. Você sempre vai viver altos e baixos. A sua vida nunca será estável, nunca será equilibrada. A igreja está compreendendo? Então, a mente precisa ser arrumada de acordo com a palavra. A mente precisa ser educada com a palavra do Senhor. Amém? O que o mundo te ensinou até hoje, amado, é mentira. Entenda isso. O que o mundo te ensinou é mentira, porque o mundo inteiro jaz no maligno. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então ele usa o mundo para tentar nos moldar às suas mentiras, que parecem ser verdades, mas é mentira. Nunca vai ser verdade, vai ser sempre mentira, porque a verdade está aqui na Bíblia Sagrada. Amém? Então o que é necessário? Nos apegarmos firmes a verdades ouvidas
e vivermos ela dia após dia. Custe o que custar, meu amado. É uma luta. Diga para quem está do seu lado, é uma luta, meu irmão. É uma luta, minha irmã. É uma luta. É uma luta constante. É uma luta diária. É uma luta, sim. E eu não posso desfalecer, eu não posso, sabe, me mostrar fraco. A Bíblia diz, diga o fraco, sou forte. Então tem momentos que eu me sinto fraco, tem momentos na minha vida que tem situações que vêm de encontro comigo, que eu me sinto acuado, me sinto sem saber o que fazer. O que eu digo? Sou forte. Deus é por mim. Deus é comigo. Deus é minha força. Deus é meu escudo. Deus é minha fortaleza. Deus é minha proteção. Ele vai à minha frente. Ele me guarda. Ele é meu ajudador. Ele está em mim. E Ele diz que jamais me desampararia. Eu me agarro às verdades ouvidas. E assim eu encaro. Assim eu vou diante da situação. Como é que você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram diante do rei? Chegaram assim? E agora? Foi assim? Não, mas chegaram de cabeça erguida. Chegaram com autoridade. 2 Timóteo 4,3 diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Amado, algo que tem que ficar bem claro aqui. Nós estamos aqui para viver a vontade de Deus e não a nossa. Quer confessar isso? Quer? Mas presta atenção, hein, mano. Se você não está aqui para isso, não confesse. Porque você está confessando para Deus. Eu estou aqui te ajudando, amém? A você permanecer firme no compromisso com Deus. Você não está fazendo nenhum compromisso comigo, é com o Senhor. Mas o que sai da sua boca é ligado no céu. Então, eu estou aqui para viver a vontade de Deus e não a minha. Eu estou aqui para crer e obedecer. Amém. Que assim seja. Que assim seja, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para lhe agradar. Ok? A igreja sabe disso? Sabe? Sabe mesmo? Eu estou aqui para lhe ensinar a vontade do Senhor. Eu não estou aqui preocupado se você vai gostar do sermão ou não vai gostar. Eu não estou aqui preocupado se você vai ficar de cara feia comigo ou se você vai me abraçar no final do culto e vai dizer que me ama. Eu não estou preocupado. Porque eu te amo, independente de qualquer circunstância. Eu te amo e quero ver você bem com Jesus. Eu quero ver você vivendo no descanso. Amém? Então, permanece na sã doutrina quem quer viver a vontade de Deus. Quem não suporta a sã doutrina vai embora. Vai se ajuntar a outros iguais a eles, que não querem obedecer o Evangelho, que não creem que a palavra é a verdade absoluta, que não creem que Deus tem um modo de vida para o seu povo aqui na terra no século 21. A ponto de nos chamar de quadrados, de antiquados, de careta, de radical, de sei lá do que. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela não muda. 1 Timóteo 6, 3 e 4 diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas. Amado, esta semana o que eu vi na internet de crentes, enfim, pessoas que se dizem crentes, nas redes sociais, discutindo, sabe,
se posicionando a respeito de prisão, de soltura e de não sei o que. Amado, diz para mim uma coisa, o que edifica? Hã? Mas o crente está lá, não, porque eu sou de direita. Não, porque eu não sou de esquerda. Amado, nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus, nós não defendemos direita, não defendemos esquerda, nós defendemos os valores de Deus. Nós defendemos a Bíblia. Então eu não tenho que ficar me expondo, sabe, a respeito de uma situação que não faz parte do mundo. Isso não altera o governo de Deus. O que acontece, amado, no mundo não altera o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não depende do mundo para ser o Rei de Reis. Ele não precisa do mundo para ser o Senhor absoluto das nossas vidas. Ele não precisa do mundo para ser o Deus soberano, porque tudo é dele. Ele é dono do mundo. Amém? Então o que acontece no mundo, deixa no mundo. Pertence ao maligno, pertence ao diabo. Deixa, não vamos dar ênfase ao que é do diabo. Amém? Não vamos dar ênfase ao que é do diabo. Você tem rede social? Use para pregar a graça de Deus. Você tem rede social? Use para propagar o evangelho da salvação. Não use para coisas seculares, coisas do mundo que pertencem ao mundo. É um conselho do teu pastor, amém? Segundo Timóteo 2,19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amado, eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se, olha aqui, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, sabe, essas contendinhas aí, essas coisas de rede social, de internet, é injustiça. Se aparta, fica longe. Amém? Deixa eu correr aqui. O relógio andou e tem muito para a gente falar aqui ainda. Aparte-se. Não vive os mesmos valores que você? Afaste-se. Aparte-se. Isso é bem claro na minha vida, igreja. Seja quem for. Tranquilamente, eu me aparto. Se está num caminho de injustiça, sabe? Se eu vejo algo que diante dos olhos do Senhor não tem a aprovação de Deus, não tem a bênção do Senhor, eu me afasto. Porque mais me importa agradar a Deus do que aos homens. Mais me importa agradar a Deus do que aos homens. Se eu não agradasse a Cristo, eu não seria servo de Cristo. Pensamentos são diferentes, não tem como andar junto. Olha o que diz em Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não existe comunhão, amado, de luz com treva. Existe? Se ainda anda junto com treva, é porque está nas trevas. Está de acordo com o mau caminho, está de acordo com aquilo que é errado, que Deus não aprova. 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? A Bíblia é bem clara. Mas muitos não estão nem aí para o que a Bíblia diz. Muitos não estão se importando com o que a Bíblia diz. Muitos não querem. Não, pastor, isso aí não tem nada a ver. Amado, desculpa, não tem nada a ver para você. Para mim tem. Para mim é verdade absoluta. Eu vivo por essa verdade. Eu vivo por essa palavra. Então, assim, quem quer
julgar, fique à vontade para julgar, é livre para julgar, mas ninguém pode me julgar, quem me julga é Deus. Então isso tem que estar na tua mente, isso tem que entrar, volta para 1014, pastora, isso tem que entrar na tua mente de tal maneira. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos não entendem o que você entende, não conhecem o que você conhece, não sabem o que você sabe. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Nenhuma. 2 Timóteo 2:23 diz assim: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Viva a santidade, meu amado. Viva o teu chamado. Sabe, entendendo que ele é único e exclusivo. Digo, meu chamado é único e exclusivo. Amém? Quer aplaudir? Pode aplaudir. Ninguém vai poder viver o teu chamado, a não ser você mesmo. Entendeu? Não é... Pode ser substituído aquilo que você faz, mas o chamado foi para você. Então, é você que tem que responder, é você que tem que dar contas para Deus disso. Então você tem que colocar isso na tua mente. Você não depende, não precisa de nada e de ninguém para responder o teu chamado. Amém? Obedeça a palavra e viva a paz de Cristo. A paz que excede todo entendimento. Lucas 6,46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Mas isso aqui é forte demais. Isso aqui é muito forte. É muito forte, amado. Mas tem muito crente que não está nem aí. Jesus está dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então está assim, de gente nas igrejas, levantando a mão, cantando, dando glória a Deus, aleluia, eu te amo, Jesus, meu Senhor, meu Senhor. E Jesus está falando assim, viu? Por que você me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Então, ó, tem que dar um ligue, tem que dar um desperte aí, amados, em muitos, mas em muitos crentes que estão, sabe, esquentando o banco nas igrejas. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? 1 João 1,6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha que sério que é isso. Olha que sério que é isso. Tem muito crente mentindo dentro das igrejas, tem muito crente mentindo no seu modo de vida, tem muito crente mentindo no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar, amado. Tem muito crente, sabe, desculpa a expressão aqui, mas cara de pau, que mente, sabe, tranquilamente, é como se fosse normal para ele aquilo. E desculpa, amado, isso para mim é filho da perdição, porque aquele que mente, ele tem parte com o diabo. Mentira é do diabo, não é de Jesus. Então a Bíblia está dizendo: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Creram, os judeus haviam crido. Amém? Haviam crido. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ai, que coisa linda. Olha a revelação aqui, igreja. Presta atenção. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Crer é um passo. Tá? O que é crer? É você confessar Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Isso é crer. Amém? Então você creu. Agora, se tornar discípulo já é outra coisa. É permanecer na palavra e andar na palavra. Ou seja, creram em Jesus, receberam em Jesus, creram em Jesus, receberam a salvação por meio de Jesus, mas ainda não eram discípulos. Ou seja,
para que eles se tornassem discípulos, eles precisariam o quê? Permanecer na palavra. Com isso nós entendemos que há muitos salvos que não são discípulos. Por quê? Porque não permanecem na palavra. Não obedecem à palavra. A igreja está compreendendo. A igreja está entendendo a seriedade desse assunto que Deus está tratando conosco nesta noite. Amém? É para o teu bem, é para o nosso bem, é para o meu bem. Amém? Deus quer nos elevar. Deus quer levar a minha e a tua vida espiritual para um novo nível. Um novo patamar. E eu termino com Filipenses 1, 27 a 29, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Amém? É só até o 29, pastora. Então quero ler aqui de novo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Lhe foi concedido o crer. Ou seja, para crer em Jesus, você teve que... você recebeu de Deus esse poder. Diga graças a Deus. Ou seja, ninguém crê em Jesus porque quer crer. Eu vou crer em Jesus, eu vou começar a ir para a igreja. Ninguém faz isso por conta própria. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, foi concedida a você a graça de crer. E agora? Agora também há aí um padecer por Cristo. O que é esse padecer? É viver na direção contrária do mundo. É ser perseguido pelo mundo. É ser apedrejado pelo mundo. Atacado pelo mundo. O mundo inteiro está fazendo uma coisa e você estar fora daquilo. E você ser taxado disso, daquilo, daquele outro. E nós fazemos por amor a Cristo. Então, agora que lhe foi concedido crer, viva na direção do Senhor. Obedeça à palavra. Amém? E veja o melhor de Deus acontecendo na tua vida. Por fé. Veja o sobrenatural acontecendo dentro da tua casa. Veja o sobrenatural acontecendo na vida dos teus filhos. Veja o sobrenatural de Deus a teu favor. Porque nada será impossível ao que crê. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. A Jesus toda a glória, igreja. A Jesus toda a glória. Olha para quem está do seu lado e diga: permaneçamos firmes. Permaneçamos firmes. Diga: há um repouso. Diga: há um descanso. E é para já. Receba esse descanso, receba este repouso em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica de pé no teu lugar. Vamos orar. Quero orar pela tua vida, quero orar por você, orar por esta palavra bendita que veio do trono da graça de Deus ao nosso espírito, que ela frutifique
a 100 por 1 da semente na tua vida, amém? Na tua casa, na tua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem o Deus que nos salvou, o Deus que nos libertou, o Deus que está aqui nesta noite falando conosco pela sua palavra, o Deus que está aqui nos alertando, abrindo os nossos olhos, cuidando dos nossos pensamentos, para vivermos uma vida abundante, uma vida feliz, vivermos uma vida de paz, separados de fato deste mundo, uma sociedade corrompida, uma sociedade perversa, uma sociedade que não aceita os valores de Deus. Mas nós te louvamos, Pai, e te agradecemos porque não pertencemos a este mundo. O Senhor abriu os nossos olhos para podermos ver a verdade, para podermos entender o nosso propósito de vida aqui nesta terra. Entendemos, Senhor, os teus desígnios para conosco, para com a nossa família. E assim eu oro, Deus, por cada ovelha preciosa tua que está aqui nesta noite e ouviu a tua voz, Pai. Eu oro, Deus, por cada família bendita, por cada família representada aqui nesta noite, Jesus. Eu oro pedindo, Deus, pelos teus milagres, Pai. Oro, Jesus, pela manifestação dos teus sinais, das tuas maravilhas, dos teus prodígios, Senhor. Jesus, creio que não estamos saindo daqui de mãos vazias. Não estamos, Senhor. Porque o teu poder, Jesus, operou em nós nesta noite. O teu poder operou em nós. Está escrito que a tua palavra será acompanhada de sinais e maravilhas na vida daqueles que creem. E assim será uma semana repleta de sinais e maravilhas em nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, na nossa saúde, saúde perfeita, porque pelas pisaduras de Cristo somos sarados. Esta é a verdade. Esta é a verdade, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele tirou do meio do seu povo todas as enfermidades, e assim nós recebemos a saúde perfeita. Recebemos, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória, a manifestação do milagre. Pois aqui estamos para viver diariamente os teus milagres. Uma vida de poder, uma vida sobrenatural, Senhor. Uma vida que vai além da razão, que vai além do lógico, do racional. Andamos por fé e não por vistas. Andamos por fé e não por vistas, Senhor. E assim nós entregamos, Senhor, a Ti. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso viver. Desejamos, ó Deus, este descanso. Desejamos, Senhor, para nossa casa, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. Desejamos o descanso, Pai. Uma vida de paz. Uma vida de paz, uma vida tranquila. A Tua palavra diz, Senhor, que para aqueles que Te derem ouvidos, habitarão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Tranquilos, Senhor, em paz, providos, ó Deus, em todas as suas necessidades. Verão, Senhor, o teu favor, em favor de suas vidas, pois Tu és um Deus de aliança, Tu és o Deus que honra a aliança, Tu és o Deus fiel, que cumpre as suas promessas na vida daquele que crê. E aqui estamos nós, Jesus, nesta noite,
rechaçando, Deus, rechaçando toda a incredulidade, rechaçando, Senhor, tudo que é contrário à fé, a dúvida, o medo. Rechaçamos, Senhor, aquilo que é veneno na vida espiritual, aquilo que nos limita, aquilo que trava a nossa vida, aquilo que nos impede de avançar. Nós rechaçamos agora em nome de Jesus Cristo, declarando que nós temos a mente de Cristo, que nós temos a mente de Cristo e nós podemos avançar, nós podemos ir além, nós podemos viver o que jamais os nossos olhos viram, o que a nossa mente pôde imaginar, porque servimos um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. O poder de Deus está na tua vida, o poder de Jesus está em você, e você pode infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você pede. Assim, Deus, eu oro, declarando sobre os teus filhos nesta noite novidade de vida, uma nova história, um novo patamar, Senhor, um novo caminho contigo, Jesus, uma realidade até hoje ainda não vivida, que se manifeste pelo poder da tua palavra, Senhor. Que a palavra que foi pregada nesta noite, a boa semente que foi semeada pelo teu Espírito em nossos corações, dê o seu fruto para a louvor e glória do teu nome, e nos transforme segundo a tua vontade, Pai. Que traga transformação de vida, porque esse é o maior milagre, a transformação de vida, a transformação de vida. Assim, Senhor, eu oro e recebo em nome de Jesus. Amém. E todos que recebem, digam amém.